E aí, família? Na paz de Deus, como que vocês estão? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Mano, eu tô aqui pra assistir um vídeo que me chamou muita atenção, mano, do canal Abel Análises. O nome do vídeo é Como um nerd construiu um império de drogas de 37 milhões de dólares. Pensa bem. O título chamou muita atenção e a cara do rapaz que tá na thumb é pior ainda, tá ligado, mano? Um nerd, nerd, nerd mesmo, mano. Tipo, que não dá nem pra imaginar essas fitas. Eu tô com a câmera meio na diagonal aqui porque minha gata deitou na janela ali, mano, e eu não consigo fechar a janela um pouco, tá ligado? E ela tá dormindo, então eu vou deixar ela ali, não vou incomodar ela não. E não ficou tão ruim assim a luz, então eu vou marchar assim mesmo, fechou? Vou dar um play aqui e é isso, mano. Primeiramente, se vocês curtiram o vídeo do cara, se inscreve no canal do cara lá, Abel Análises. Compartilha, comenta. E depois, ao acabar esse vídeo, se vocês curtirem o meu trabalho também, se ficarem à vontade, se inscreva também, mano. Curte, comenta, compartilha. Fechou? Pra dar uma força pro canal que tá começando agora. É nóis? Play! Um adolescente comandando um império criminoso de 38 milhões de dólares parece loucura, mas para Nate Norman, isso era a vida real. O mais insano é que a maior parte da equipe dele também era formada por adolescentes. E juntos, eles construíram uma das maiores operações de contrabando dos Estados Unidos. E no meio de tudo isso, esses garotos tinham uma única regra: não deixem papai e mamãe descobrirem. Essa é a história absurda de como um garoto do ensino médio criou um império de drogas de 38 milhões de dólares. A última pessoa que você imaginaria. Nate Norman era o último garoto que alguém chamaria de gênio do crime. E havia três grandes motivos para isso. Primeiro, a idade. Nate tinha apenas 19 anos. Ainda um adolescente. Segundo, ele tinha fama de ser um garoto realmente bom. Aquele tipo de pessoa que ia longe demais para ajudar alguém. Existe até uma história famosa. Uma senhora idosa morava do outro lado da rua. Toda vez que um trator de neve passava, bloqueava a entrada da garagem dela. Nate sempre corria para lá e limpava a neve com a pá. E toda vez que ela tentava pagar, ele recusava. Esse era o Nate. O terceiro motivo era onde Nate morava. Ele vivia em uma cidade tranquila, na beira de um lago em Idaho. Parecia cena de um cartão postal. Montanhas enormes, lagos cristalinos, ar puro, nada Escondido ali pra caralho, transmitia mano. perigo. Resumindo, Nate era um garoto doce, de cidade pequena, sem nenhum sinal de tendência criminosa. Pelo menos era assim que parecia. Mas havia uma coisa em Nate que mudou tudo. Algo dentro dele o colocou no caminho para se tornar um rei do tráfico. Segundo relatos, Nate tinha uma necessidade desesperada de aprovação, e isso o levaria para um lado bem sombrio. Nate nunca fez parte dos populares. Os amigos descreviam ele como garoto gordo e engraçado. Era o tipo de cara que todo mundo tirava sarro, e aquilo machucava. Ele também não ia bem nos estudos, então acabou abandonando a escola. Enquanto seus amigos planejavam ir para a faculdade, Nate conseguiu um emprego entregando pizza. Mas como qualquer adolescente, Nate queria ser descolado, queria ser notado, queria ser admirado. E logo ele descobriu como. Ele percebeu que havia uma coisa que podia deixar qualquer um mais popular. Para não ter problemas de monetização, vamos chamar uma de grama. Muitos adolescentes da cidade fumavam, mesmo sendo ilegal. A grama estava sempre em demanda, mas era difícil de conseguir. Então, qualquer um que tivesse era automaticamente mais popular. Nate se certificou de que sempre tivesse para oferecer. Segundo uma reportagem, ter grama era a forma mais rápida de Nate conquistar amor, ou pelo menos tolerância das pessoas ao redor. E para um garoto como ele, isso significava tudo. Mas então, Nate encontrou algo ainda maior. Algo que não daria só popularidade, daria dinheiro, poder e status. Era 2001. Naquela época, Nate passava os dias entregando pizza e andando com seu amigo Clark. Um dia, eles pegaram uma revista. A matéria de capa falava sobre a indústria milionária de maconha no Canadá. Depois de ler o artigo, Nate resumiu assim:
Se você quer grama boa, vá para a fronteira com o Canadá, com uma mochila. Do outro lado da fronteira, fazendas gigantes produziam a famosa BC Bud, considerada uma das melhores gramas do mundo. No Canadá, 1 quilo custava cerca de $1.400. Mas, em Idaho, o mesmo quilo era vendido por mais que o dobro. Nate e Clark enxergaram a oportunidade imediatamente. Comprar barato no Canadá, voltar para os Estados Unidos, vender caro em Idaho e repetir o processo. Os números eram tentadores. A polícia calculava que o mercado de BC Bud movimentava $7 bilhões por ano. Havia dinheiro demais em jogo. Nate checou o mapa. A fronteira estava perto. E apenas algumas horas... É dinheiro, hein, parça? Cê é não havia um louco. problema 7 gigante. bilhões. Como atravessar a fronteira sem ser pego? A fronteira entre os Estados Unidos e Canadá é a mais longa do mundo. Tem postos oficiais com agentes que revistam cada carro, verificam passaportes e procuram qualquer coisa ilegal. Ser pego significava anos de prisão, mas ainda assim, muitos contrabandistas faziam. Alguns escondiam a droga em ônibus, trailers ou até baús secretos. Outros cavaram túneis de 110 metros de comprimento. Nossa, aí é Alguns ninja, hein? cruzavam de caiaque. Outros pilotavam aviões pequenos. Mas Nate e Clark não tinham esses recursos. A única opção deles era atravessar a pé pela floresta. Em certas áreas, a fronteira corta trechos de mata Nossa, fechada. os caras ou lagos meteu o complexos, louco. impossíveis de monitorar completamente. Nate e Clark perceberam que poderiam caminhar os 11 quilômetros da floresta até cruzar a fronteira discretamente. Era arriscado. O terreno era difícil. A natureza era imprevisível e havia animais selvagens por toda parte. Mesmo assim, eles estavam dispostos a arriscar tudo, até a própria vida. Antes de continuar, só um aviso rápido e importante. Esse homem que está aparecendo aí na tela é um ator que interpretou o Nate Norman. E como Ah, temos tem série. pouquíssimas imagens da Nossa, eu pessoa vou real, caçar pra que é mim ver, esse mano. cara aí, eu vou usar em Brisa, algumas hein? partes cenas desse filme que foi baseado nesse caso real. É Tendo isso filme, dito, não é vamos série, não. continuar. A travessia. Chave, mano. Vou Nate procurar e pra mim Clark ver. juntaram cada Já centavo que interessou. conseguiram. Bicos, dinheiro emprestado, economias antigas. No total, levantaram $1.500. Dirigiram até Creston, uma pequena cidade agrícola próxima da fronteira canadense. Depois, foram direto para um bar local, procurando um vendedor. Em poucas horas, encontraram um. Pagaram $1.400 por 1 quilo de BC Bud. Enfiaram tudo numa mochila e saíram. Aquilo tinha sido fácil. A parte difícil seria fazer o produto cruzar a fronteira sem serem pegos. O plano era simples. Nate atravessaria a fronteira de carro, como um viajante comum. Clark faria a trilha de 11 quilômetros pela mata, carregando a mochila. Simples no papel, horrível na prática. Havia ursos pardos e pumas naquelas florestas. Um passo errado e tu podia se perder completamente por dias. Se Clark não saísse da mata antes do anoitecer, poderia congelar, se perder ou simplesmente virar presa de um predador. Mesmo assim, eles foram em frente. Hora após hora, Clark avançou pela mata fechada. Finalmente, ele saiu do outro lado, vivo. Nate estava esperando por ele. A primeira viagem provou que o impossível era possível, e agora eles queriam fazer de novo. De volta para casa, Nate e Clark venderam 1 quilo inteiro em poucas horas. Dobrar o dinheiro foi fácil demais. Horas. Aquilo mostrou algo muito claro. A Horas demanda é foda, era hein? enorme. E agora eles tinham a oferta. Então, voltaram. Dessa vez, compraram 2 quilos. Venderam tudo imediatamente. Em questão de semanas, Nate e Clark estavam fazendo viagens regulares, sempre trazendo alguns quilos por vez. Cada travessia era tão perigosa quanto a primeira, mas cada sucesso deixava os garotos mais confiantes. No início, vendiam apenas para amigos e conhecidos. Mesmo assim, dobravam os valores. Às vezes, triplicavam. Logo, estavam fazendo 20 ou 30 mil dólares por semana. Para um garoto de 19 anos que largou a escola, para qualquer pessoa, na verdade, era dinheiro que mudava vidas. Mas não era o bastante. Nate tinha uma meta: ganhar 3 milhões e sair do negócio. Mas o sucesso mexeu com ele. O dinheiro trouxe algo que Nate nunca teve: respeito. E agora, ele não queria mais parar em 3 milhões. Ele queria construir um império. Essa história até me lembrou o carequinha lá do Breaking Bad. Nate e Clark perceberam que não podiam fazer tudo sozinhos. Então Nate recrutou as únicas pessoas que confiavam: amigos e ex-colegas de escola. Em poucos meses, Nate tinha uma equipe inteira. Nenhum deles era criminoso de verdade. A maioria nunca tinha quebrado a lei antes. Mas todos queriam dinheiro fácil. No auge da operação, eram pelo menos 32 pessoas envolvidas. Clark ficou responsável por treinar os novatos. Ele guiava o grupo pela trilha de 11 quilômetros na mata.
Mas agora eles tinham dinheiro para equipamentos especiais. Botas novas, óculos de visão noturna, roupas Os camufladas, caras estavam kits de preparados socorros, mesmo, cara. spray anti-urso e até um spray que supostamente os Nossa, eu tornava fiquei preso no invisíveis a assunto que nem sensores comentei externos. nada o vídeo inteiro. A operação era simples. A equipe atravessava a fronteira em grupos de 6, carregando mochilas cheias de dinheiro. No Canadá, trocavam o dinheiro pela mercadoria. Voltavam a pé trazendo os quilos nas mochilas. Dinheiro ia, produto voltava, mas nunca deixou de ser perigoso. Uma vez, o grupo se perdeu e quase morreu congelado. Por sorte, ninguém saiu ferido. E eles continuaram. Pior, começaram a gostar das viagens. Às vezes, Nate ia junto. Depois, ele contou que a adrenalina de caminhar pela floresta à noite era viciante. Logo, Nate estava abastecendo redes inteiras de distribuidores por todo Idaho. A equipe estava nadando em dinheiro, até que surgiu um novo problema. Apesar de terem milhões, eles não podiam gastar. Quase todos eram adolescentes ou jovens de 20 e poucos anos. A maioria ainda morava com os pais. Mostrar riqueza repentina abriria suspeitas. A polícia poderia começar a investigar. Depois de arriscarem a vida e a liberdade, eles eram ricos, mas presos. E é aí que a necessidade de aprovação de Nate voltou com força. Nate não queria só o dinheiro, queria respeito, queria status. E agora que ele era rico, achou que podia comprar isso. Então, ele começou a gastar. Os amigos Nossa, aí é seguiram, foda, mano. e a partir daí, tudo saiu do controle, muito rápido. Jovens, ricos e descontrolados. Quando começaram a gastar, Nate e seus amigos não se seguraram nem um pouco. Eles É compraram aí que quadriciclos, começa a jet ostentar o skis bagulho, e cê é joias louco. de ouro. Mó Também pala. fizeram festas gigantes, das quais toda a cidade ficava sabendo. Mas o gasto mais absurdo e o mais difícil de esconder foi com enormes casas à beira do lago. Alguns compraram, outros alugaram. Mas não eram casas comuns, eram mansões. A casa de Nate tinha 8 quartos e uma piscina interna. Do dia pra noite, Nate e sua turma viraram os garotos mais populares da cidade. E talvez Nate estivesse se passando um pouco com isso. Porque logo ele teve uma ideia ridícula. Ele queria parecer um chefão do crime. Diziam que Nate começou a agir como Tony Montana, do filme Scarface. Scarface é um dos filmes mais icônicos já feitos. Ele acompanha Tony Montana, um imigrante cubano que constrói um império criminoso gigantesco em Miami. Tony Montana virou um molde para aspirantes a traficantes do mundo todo. Ele usava ternos chamativos e correntes de ouro. Andava armado o tempo todo. E falava com sotaque marcante. Nate, ao que parece, se inspirou nisso. Então Nate começou a falar com sotaque, imitando o estilo de Montana. Nate também comprou várias armas, incluindo uma automática. Clark, parceiro de Nate, desde o começo assistiu a essa transformação acontecendo. Ele descreveu assim: Nate passou de ter uma personalidade humilde para achar que era um contrabandista durão que ninguém poderia tocar. Ele andava pela cidade com rodas de 24 polegadas, correntes de diamante, ouvindo rap pesado. A imagem perfeita de um traficante estiloso. E as pessoas começaram a ter medo dele, por causa do dinheiro e do poder. Nate não era mais a mesma pessoa. E Nate não estava apenas interpretando um papel. Ele começou a usar substâncias, principalmente o pó branco. Nada surpreendente. Tony Montana Nossa, fazia o aí é mesmo no filme, triste, hein, mas mano. as substâncias deixaram Nate paranoico. E O agora, bagulho é tinha foda. armas, isso Já tornava acaba com a perigoso. pessoa. Existe uma história que mostra exatamente o quão perigoso ele se tornou. Uma noite, Nate e sua turma fizeram uma festa enorme. Mais de 100 pessoas lotaram a casa. Todo mundo bebendo, dançando. Então, começou uma briga por causa de uma garota. O lugar virou um caos. No meio disso, Nate pegou uma das maiores armas dele e atirou dentro da casa. Alguém que estava lá disse que pareceu a explosão de uma bomba. Todo mundo saiu correndo, desesperado. Esse era o novo Nate. Enquanto isso, Clark estava ficando ansioso. Ele queria sair do negócio. Afinal, já tinha dinheiro suficiente para viver bem. Mas quando disse a Nate que queria parar, Nate recusou. Lembre-se, Clark era quem treinava os corredores e garantia que o produto atravessasse a floresta em segurança. Nate não podia perder, então ofereceu mais dinheiro para que Clark ficasse. Clark aceitou a contragosto, mas por dentro sabia que algo ruim ia acontecer. Ele pensava: isso vai acabar de um jeito horrível. Ele só não imaginava quão certo estava. Nate e sua turma achavam que a polícia era seu maior problema. Estavam errados. Outros grupos de contrabando estavam observando tudo de perto. Para eles, Nate e seus meninos não eram só garotos. Eram concorrência. E nesse negócio, concorrência significa morte. Rivais implacáveis.
A poucos quilômetros dali, outro jovem contrabandista estava Aí descendo. moia, O mano. nome dele era Usar a Brandon fronteira, Butler. usar a mesma Brandon tinha só rota, lá os 20 caras, o anos, bagulho é outra praticamente fita, da né? mesma idade de Nate, e comandava sua própria operação de grama na mesma região. Um artigo Não descreveu quer que Brandon não como o seja rival mais também, né? perigoso de Nate. Brandon era bem diferente dele. Nate vinha de uma família de classe trabalhadora. Brandon cresceu em família rica. Mas apesar das diferenças, tinham algo em comum. Os dois queriam parecer durões. Já vimos que Nate se modelou em Tony Montana. Brandon criou seu próprio personagem de gangster. Dirigia um Cadillac Eldorado 93, rebaixado, com vidros escuros e rodas modificadas. Usava substâncias e agia como se fosse perigoso. No começo, os dois ficaram fora do caminho um do outro. Nate tinha seus compradores, Brandon tinha os dele. Mas conforme o negócio de Nate cresceu, os mundos deles colidiram. Começaram a disputar os mesmos clientes, os mesmos fornecedores e até territórios. Confrontos viraram ameaças. E Brandon não estava só ameaçando, virou algo pessoal. Ele passou a odiar Nate. Então, Brandon Butler decidiu fazer um impensável. Queria Esse acabar filme com aí Nate. deve ser bem louco, No mano. início de Bem louco 2002, mesmo. Brandon começou a procurar uma Já vou caçar, já. encontrou um homem chamado Giovanni, conhecido como Dio. Dio não era um assassino profissional, era um artista gráfico que fazia trabalhos como bico. Dio recrutou dois amigos para ajudar. As ordens de Brandon eram claras. Ele queria que eles roubassem Nate e depois o eliminassem. Brandon acreditava que, tirando Nate, toda a operação cairia. Eles aceitaram o trabalho por $100.000. Brandon começou pagando 5 mil por mês. Mas o que ele fez em seguida mostrou o quanto ele era só um gangster de brincadeira. Ele foi às compras com Brandon foi com Gil e o grupo até o Kmart. Compraram sapatos pretos, calças, luvas, jaquetas e lonas para se livrar dos corpos. Brandon achava que estava comandando tudo, até deu ferramentas para eles. Mas o plano estava prestes a desmoronar e se tornaria um dos piores fracassos da história das tentativas de. Em junho de 2002, os fizeram seu movimento. Na mesma noite, Brandon organizou uma festa enorme para servir como alho. Assim, ele não poderia ser implicado, poderia provar que estava em outro lugar. A quilômetros dali, invadiram a casa de um dos aliados próximos de Nate, um cara chamado Scuzz. Roubaram Scuzz e depois o deixaram ir. Em seguida, foram direto até Brandon e dividiram o dinheiro roubado. Foi um erro catastrófico. Ao roubar um aliado de Nate, eles avisaram a equipe inteira dele. Agora, todo mundo sabia que alguém estava vindo atrás deles. E foi exatamente o que aconteceu. Quando Nate soube do roubo, ficou paranoico. Não sabia quem estava por trás. Sua operação entrou em alerta máximo. Chegar perto dele se tornou quase impossível, e então tudo virou de cabeça para baixo. Brandon começou a brigar com seus próprios compradores. Ele ainda devia a Gil 95 mil dos $100.000. Foram prometidos 100 mil pelo serviço, mas Brandon se recusou a pagar até que o trabalho fosse concluído. Só que agora a equipe de Nate estava em alerta máximo. Então, chegar perto dele era quase impossível. O trabalho simplesmente não podia ser feito. Mesmo assim, Brandon continuou passando informações para os sobre Nate e sua equipe. Mas grande parte dessas informações era errada. Cada tentativa fracassada deixava os compradores mais irritados. A tensão cresceu por meses. Brandon e os discutiam constantemente, até que em outubro de 2002 tudo explodiu. Brandon marcou um encontro com os em um acampamento isolado. Ele os levou até lá para mostrar um local remoto onde poderiam se desfazer dos, você sabe. Mas durante o encontro, eles discutiram por causa do dinheiro. Segundo relatórios policiais, a persona de gangster de mentira de Brandon irritou profundamente o grupo de criminosos de verdade. Dio perdeu a paciência. Ele partiu para cima de Brandon e acabou com ele ali mesmo. Brandon Butler, o maior rival de Nate, foi eliminado pelos próprios que ele contratou para acabar com Nate. Eles arrastaram o corpo para dentro da mata e o deixaram sob as árvores. Por quase um mês, ninguém sabia o que tinha acontecido com Brandon. Seus pais, uma família rica, iniciaram uma busca desesperada, até que um lenhador encontrou seus restos mortais no meio da floresta. A descoberta chocou a cidade inteira. A polícia abriu uma investigação de homicídio. Eles vasculharam os registros telefônicos e mensagens de Brandon. Foi aí que encontraram o número do capitão. Agora Gil era o principal suspeito. A Nossa. polícia prendeu ele e sua equipe em março de 2003, cerca de 5 meses após o crime. Mó rolão, mano. Lá ele. Aos investigadores. A operação de Brandon, a rivalidade... Confusão do caralho também. fracassado. Todos os segredos vieram à tona. A polícia já havia percebido o aumento enorme da grama canadense entrando em Idaho. Agora havia um corpo na história. Aquilo já não era mais contrabando de cidade pequena. Bagulho louco. Organizado.
Com Brennan fora do jogo, Nate se tornou o chefão indiscutível. Se a polícia conseguisse derrubar Nate, derrubaria toda a cadeia de suprimentos. A partir daquele momento, Nate tinha um alvo gigante nas costas. O grande desfecho. O FBI foi de forma eliminou a ferrenha atrás de concorrência Clark. ainda, filho. Conseguiram Nossa. prender os dois. Hoje em dia, Os caras, em vez de Nate correr está solto junto. e tem uma empresa de aquecimento e ar-condicionado. Clark Mas não se façam envolveu isso, em uma briga do rapaziada. bar e veio a falecer. Nate Norman achou que o dinheiro faria as pessoas o amarem, e funcionou por um tempo. Mas quando alguém só gosta de você pelo que tu tem, tu acaba sozinho quando tudo desaparece. Mas é isso, família. Eu vou tá procurando, mano, que filme que é esse aí, certinho. E depois eu talvez traga um vídeo, né? Falando o que eu achei do filme e tudo mais. Também seria uma boa e um negócio novo pro canal. Mas, nossa, mano, eu fiquei presão no vídeo aqui, mano. Vou até me inscrever aqui no canal do Abel Análises. Aí, meu parceiro. Ganhou mais um inscrito e eu sou o 300 like, é meu, mano, tá ligado? A 300 pessoas. Nossa, não sei como que fala. Não sei, eu não vou nem contar, porque eu tô meio assim da cabeça pra fazer conta. Mas é isso, família. Vocês curtirem aí o vídeo, se inscreve, comenta, compartilha. Tamo junto? E hoje me perguntam o que como, onde vivo. E hoje me imitam, nem perguntam o que sinto. Quem manda essa selva de domingo a domingo? Desde Adão e Eva tava lá desde o início. Me tira